Oi, seja bem-vindo ao nosso primeiro Café da Tarde, o podcast onde a gente vai conversar sobre diversas coisas, como se você tivesse sentado aqui na mesa da minha cozinha tomando café comigo. Então pega o seu chá, seu café, seu iogurte e vamos conversar sobre uma coisa que eu tava pensando enquanto terminava de ler A Máquina do Tempo, que é: será que a gente sabe realmente ser imparcial quando tá avaliando um livro? Quando a gente vai dar a nossa opinião sobre ele? Ah, Heloísa, mas opinião não é uma coisa imparcial, você acabou de meio que responder a sua pergunta. Exatamente. Eu vou chegar no ponto, vamos ver se vocês pensam mesmo que eu. Mas até já te explicando um pouquinho sobre isso, o intuito desse podcast é a gente conversar mesmo, jogar a conversa fora. Então, se você tá aqui, é pra gente devanear um pouquinho sobre algumas coisas, principalmente dentro do meio literário e do consumo de cultura. Dito isso, vamos lá pro ponto que eu tava pensando. Antes de começar tudo, eu quero falar da sinopse de A Máquina do Tempo pra vocês e vocês vão entender a linha de raciocínio. Seguinte: a bordo de sua máquina do tempo, o cientista que narra essa história parte do século XIX para o ano de 802.701. Nesse futuro distante, a Terra é habitada pelos Eloi, espécie que descende dos seres humanos e que já formou uma antiga e enorme civilização. Quando a máquina do tempo que levou o viajante some, ele é obrigado a descer às profundezas para recuperá-la e voltar ao presente. No entanto, nesses túneis subterrâneos vivem os Morlocks, maiores inimigos dos Eloi. Misturando uma imaginação singular, um tema inovador e muitas reviravoltas, A Máquina do Tempo foi o primeiro romance publicado por H.G. Wells em 1895. H.G. Wells ele foi o primeiro escritor a utilizar o conceito de viagem no tempo e máquina do tempo dentro de uma história. Quando a gente acaba introduzindo conceitos no ramo da cultura, né? A gente encontra algumas coisas, que são pessoas que consomem isso e falam: meu Deus, é a coisa mais incrível que eu já vi em toda a minha vida, como que ninguém nunca tinha pensado nisso? Esse é o melhor tipo de história existente. Tem as pessoas que falam: você nunca devia ter mexido nisso, que coisa estranha, a história não faz sentido, porque é completamente novo, o negócio acaba sendo visionário, entendeu? E existem as pessoas que elas vão acabar julgando aquilo, vai falar: nossa, não sei, mas isso acaba abrindo algumas portas. Onde eu tô querendo chegar? A história de A Máquina do Tempo é muito, muito, muito parecida com a história de Perelandra. No jeito de narrar mesmo, né? Porque, ó, na Máquina do Tempo, a gente vai conhecer a história pela visão do viajante, que constrói a máquina. E aí ele volta e vai jantar. E aí depois da janta, ele conta tudo o que ele viveu. E aí que desenrola a história. Você sabe tudo o que aconteceu lá no ano 802.701. E em Perelandra, a gente vai acontecer a mesma coisa que tem o Ramson. E ele é um filólogo. E no primeiro livro de A Trilogia Cósmica de C.S. Lewis, ele vai pra um outro planeta e conhece algumas coisas. Eu tô tentando não te dar spoiler, porque eu quero muito que você leia a Trilogia Cósmica, que é o meu livro preferido da vida. E depois disso, depois de ter vivido algumas coisas nesse outro planeta, ele acaba retornando pra um outro planeta ainda, por influência de algo que ele viveu nesse primeiro planeta que ele foi. E a gente conhece a história da mesma forma. Ele volta com um machucado, assim como o viajante aqui na Máquina do Tempo volta com um machucado. E aí as pessoas que estão lá recebendo ele ficam meio apreensivas e ele começa a contar tudo o que aconteceu nesse planeta que ele foi. A questão é: os dois livros são curtos, os dois livros são muito bem escritos, mas pra mim, Perelandra é infinitamente melhor do que A Máquina do Tempo. E aí que mora a questão que eu fiquei pensando: será que eu sei ser imparcial na hora que eu tô dando nota pra um livro? Claro que, como eu coloquei no ponto no começo aqui do nosso episódio, a gente não é imparcial quando a gente dá opinião. Na verdade, a opinião, ela já deixa claro que vai ter parcialidade. E eu acredito que a leitura, ela nos toca de acordo com coisas que nós vivemos. Então, um dos motivos que eu acho que eu gosto muito mais de Perelandra é que ele é uma ficção cristã. Então, ele gira em torno de um entendimento sobre Gênesis e a entrada do pecado, a entrada do mal no mundo criado por Deus. Então, pra mim, a narrativa que gira em torno desse conceito bíblico, que tem poucos versículos, por assim dizer, né, na Bíblia, é tão fascinante. Eu acho que Lewis ele conseguiu deixar isso de uma forma tão bem escrita que eu acho que Trilogia Cósmica me fez entender um pouco mais sobre aquilo que eu lia na Bíblia, sabe? Eu acho muito legal o que a ficção cristã consegue fazer nesse sentido, que é pegar coisas que muitas vezes nós lemos, muitas vezes somos tocados pelo Senhor, e fazer com que a gente olhe para essas coisas por uma outra ótica, e aquilo faz mais sentido ainda dentro da nossa caminhada de fé, sabe? Trilogia Cósmica inteira pra mim foi assim, mas Perelandra é o meu livro preferido dentro da trilogia. E eu ter lido uma coisa que tem uma estrutura narrativa tão parecida fez com que eu ficasse pensando sobre isso. Como eu falei, né, no comecinho, H.G. Wells publicou esse livro em 1895 e a Trilogia Cósmica foi
Perelandra, na verdade, foi publicado em 1943. Quando a gente dá uma pesquisada sobre autores que influenciaram a vida de Lewis, a gente não encontra em si H.G. Wells, mas eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que pessoas muito influentes não fizeram parte, mesmo que mínima, na construção de outros escritores. Como assim? H.G. Wells, ele foi a primeira pessoa a lidar com esse conceito de viagem no tempo. O Lewis aqui em Perelandra, ele não descreve em si uma viagem no tempo, né? Não existe uma volta no tempo, algo do tipo. Mas como ele viaja para um outro planeta, o conceito é muito parecido dentro daquilo que a gente tá vendo que tá sendo construído na história. E o que isso tem a ver? Pode ser que Lewis nunca tenha lido A Máquina do Tempo, mas quando uma pessoa, ela cria um conceito dentro da cultura, é meio intrínseco que isso alimente o que vai vir depois disso. Então, por exemplo, às vezes, se H.G. Wells não tivesse pensado e escrito uma ficção científica que mexesse com esse conceito, o mundo não teria começado a pensar sobre o conceito de viagem no tempo e sobre essa narrativa de ficção científica, e talvez Lewis não teria tido a influência necessária para escrever uma ficção científica. Então é esse o ponto da coisa, sabe? A gente não sabe o quanto de escritores que a gente não conhece fizeram parte da caminhada que nós, escritores, somos hoje. Olha, como você tá no café da tarde na minha casa, você me desculpa as minhas gatas que ficam pulando de uma cadeira pra outra, tá bom? Esse é o barulho, mas como somos íntimos, como somos amigos no café da tarde, acho que tá tudo bem vocês ouvirem a Nami afiando as suas garrinhas num caixote de madeira. Mas voltando aqui. Por exemplo, se você gosta de terror, suspense, RPG, você muito provavelmente tá bebendo de muita coisa de H.P. Lovecraft. Eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí eu pensei, eu preciso ler a pessoa que criou os clichês do terror. O que acontece? Tudo aquilo que a gente conhece hoje como terror, ai, nossa, isso daqui tá óbvio que era esse susto que ia acontecer, foi criado por H.P. Lovecraft. E quando ele criou isso, aquilo era visionário, entendeu? Ninguém tinha pensado sobre esse tipo de coisa. E comigo, eu tive uma experiência muito curiosa que foi o quê? Eu li e pra mim aquilo era tão batido. Tipo, hoje o terror ele avançou tanto, as coisas avançaram tanto que parece que a pessoa que criou tudo aquilo é batida. Mas se ele não tivesse criado tudo aquilo, a gente não teria tido o desenvolvimento que a gente tem atualmente dentro desse gênero, sabe? Eu já consumi alguns RPGs, inclusive acho que é o do Jovem Nerd, sobre Cthulhu. Talvez você já tenha ouvido, mas você pode dar uma pesquisadinha. Ele é uma criatura, ele mexe um pouco ali com um terror meio psicológico, não é nada extremamente pesado, mas é bem... Perdão, gente. Mas é bem divertido. Então, eu fui atrás de ler o conto de Cthulhu, escrito por H.P. Lovecraft. E eu achei muito chato. Eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Ai, é muito clichê isso. Só que, assim, que sacanagem, né? O cara, ele foi simplesmente visionário. Uma das coisas que eu mais gosto de consumir atualmente. Bebeu daquilo que ele foi visionário na época que ele criou. E hoje eu acho ele chato. Eu não consigo consumir ele. Porque ele abriu as portas para que as pessoas começassem a produzir as coisas. E eu fico pensando quanto isso não aconteceu com o H.G. Wells. Às vezes ele abriu as portas e isso foi gerando pessoas que consumiam aqui, consumiam lá. Às vezes George MacDonald consumia H.G. Wells e ele criava o conceito de fantasia. Inclusive, esse é um problema que acontece com o livro Fantastes de George MacDonald. Muita gente não gosta dele porque ele era a pessoa que estava criando o conceito de fantasia. Então, assim, qual é o limite da fantasia? O que é fantasia e o que não é fantasia? Quando que a gente começa um gênero, quando a gente termina um outro? O que é, tipo... O que tá sendo embasado aqui, sabe? Quando você começa uma coisa do zero, você não tem muitos parâmetros. Seus parâmetros são outras coisas, mas você não tá construindo as outras coisas. Você tá construindo uma coisa do zero. Que era o que acontecia com esses gêneros literários, principalmente nessa época, né? Hoje, a gente tem muita coisa, mas um gênero que a gente viu meio que surgir, por assim dizer, é a ficção de cura. Eu não sei dizer qual é o primeiro livro de ficção de cura existente. Eu não sei se ele já tem muitos, muitos anos. Mas é um conceito muito recente, principalmente dentro das bookheads, né? E como que a pessoa chegou e pensou, vou escrever uma ficção de cura. E aí ela fica explicando pros outros, a ficção de cura é isso, isso e isso. A gente passa um pouco disso com a ficção cristã, né? Ai, não, a ficção cristã assim, assim, assado. Ficção cristã, uma história escrita por cristãos, que apresenta valores cristãos. Ela não é uma pregação, ela vai apresentar conceitos que a gente vê na Bíblia, né? Ela não fere princípios cristãos e por assim, e assim em diante. Então eu fico pensando o quanto H.G. Wells não construiu para que Lewis pudesse escrever. Por mais que às vezes é só uma especulação, tá bom, gente? Eu não sei se Lewis consumiu sobre ele. Mas, às vezes, Lewis nunca leu e, tipo, ele foi muito influenciado. Dá pra entender aonde eu estou querendo chegar? E aí, o ponto principal que eu tava chegando, que eu comecei a conversar com vocês, se a gente sabe ser imparcial, é justamente esse. Histórias tão parecidas que eu poderia falar, meu Deus, eu gosto tanto de trilogia cósmica, eu achei um livro muito parecido. Ai, eu amo essa estrutura de narrativa, mas aí eu percebi que não, sabe?
que não é que a escrita é ruim, não é que o mundo é ruim, mas pra mim ele pecou em tantos pontos que Trilogia Cósmica acertou, e aí eu fiquei pensando, se eu falar sobre a minha opinião sobre esse livro, será que eu não vou estar matando a experiência de outra pessoa que poderia gostar? Tipo assim, nossa, gente, eu gostei muito de A Máquina do Tempo, eu acho que ele é muito bem escrito, eu acho que ele tem um mundo interessante, uma proposta muito legal. Porém, não é o melhor livro de ficção científica que eu li. Eu acho que ele podia destrinchar mais coisas. Eu acho que ele oscila muito entre o, nossa, que legal, esse mundo pra frente e... nossa, mas que coisa estranha, por que você falou isso? Isso torna a leitura desconfortável. É estranho ver como a sensação do leitor vai oscilando, sabe? Ai, é muito esquisito, eu não sei se eu gostei tanto dessas partes. Se eu falar esse tipo de coisa, será que eu, na verdade, só não tenho um gosto literário que não bateu com esse livro e isso não tem nada a ver? Às vezes a gente fala algumas coisas e detona algumas histórias e isso estraga a experiência da pessoa de ter uma das melhores leituras que ela teve. Isso aconteceu comigo recentemente, quando eu falei sobre Moby Dick. Eu falei sobre o livro que eu li, que eu achei legal, que não é mal escrito, mas a escrita em si não me prendeu tanto. É uma história que eu pretendo reler, então eu provavelmente vou dar embora o meu livro. E aí uma pessoa comentou que Moby Dick tinha sido a melhor leitura dela do ano. E eu achei isso muito legal, sabe? Às vezes, a gente fala alguma coisa de uma determinada história porque a gente é sim parcial naquilo que a gente tá falando e a gente faz com que as pessoas ou se sentem mal por gostarem de uma história que a gente não gosta. A gente faz com que elas simplesmente desistam de uma história que seria muito a cara dela, sabe? Então eu fico pensando sobre o quanto a gente não perde experiências, o quanto a gente não sabe falar direito de alguma coisa e a gente influencia as pessoas a não terem boas experiências. Ai, Heloísa, você vai trazer então a culpa pra gente? Nossa, como eu tenho que tomar cuidado pra falar porque eu posso estar estragando a experiência de outra pessoa? Não acho isso. Eu acho que, inclusive, quando a gente vai conhecer uma nova história, a gente precisa ir pela sinopse dela, pelo gênero que a gente gosta. A gente pode qualquer dia conversar sobre como escolher bons livros, independente das suas avaliações. Mas eu também tô querendo falar sobre como às vezes a gente acha que a gente é muito crítico nas coisas que tá fazendo e a gente não é. A gente só tem uma opinião, sabe? Não, eu sei muito bem avaliar livros. Esse livro é um 4 estrelas porque o autor não escreveu bem isso e aquilo, isso podia ter sido melhor narrado. Só que eu vou falar uma coisa aqui que passa pela minha cabeça, sabe, gente? Eu, às vezes, tento me colocar no meu lugar de que eu sou uma menina de 23 anos, tenho uma carreira muito recente na escrita, e H.G. Wells, ele simplesmente fez os livros dele virarem clássicos. Ele conseguiu escrever um gênero completamente novo e falar sobre questões sociais de uma forma tão bem falada que o livro dele, por mais que já tenham passado 100 anos, continua sendo atual. Será que eu sei mesmo fazer isso nos meus livros? Será que eu sou mesmo uma crítica tão boa assim para julgar esse tipo de coisa e falar como H.G. Wells devia ter escrito o livro dele? Sabe, às vezes eu paro pra pensar sobre esse tipo de coisa. E eu sei que eu não sei ser imparcial, sabe? Muito daquilo que eu consumo e gosto de consumir vem das experiências que eu tive e da forma como elas tocam o meu coração, tocam o meu imaginário quando eu tô lendo. Então é aquilo que eu comentei. Por que será que Perelandra me toca mais do que A Máquina do Tempo? Porque a base da história de Perelandra é Gênesis. E eu sou uma pessoa que sou cristã. Eu, inclusive, esqueci minha Bíblia na casa dos meus amigos. E eu nunca imaginei que eu ia sentir saudade, sabe? Tipo assim, o que aconteceu rapidamente nessa história? Nós fomos na casa de amigos nossos, depois do culto. E aí eu deixei a minha Bíblia, a Bíblia do Gerson lá. E nós temos outras Bíblias aqui em casa. Só que não era a minha Bíblia verdinha, entendeu? Aí eu fiquei, ai, mas eu quero a minha Bíblia agora, eu não quero mais usar essa daqui. E eu fiquei com saudade de ler a Bíblia na minha nova Bíblia, que inclusive tem exatamente a mesma tradução que a minha Bíblia antiga. É tipo, exatamente igual. Mas era diferente pra mim, entendeu? Enfim, isso é importante pra mim. E uma história embasada nisso, ela me toca mais do que uma história que não é embasada nisso. Então é claro que a minha nota vai ser influenciada por esse tipo de coisa. Porque convenhamos, gente, nós não somos doutores em literatura pra sermos tão imparciais assim na hora de julgar. Gente, às vezes eu como crase. Tipo, eu simplesmente não sei onde colocar uma crase. Então, como que eu vou ser uma pessoa que julga e fala com tanta propriedade e assim, detona livros com tanta propriedade, sendo que às vezes não é. E assim, quero deixar uma coisa também bem clara. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter opiniões sobre livros. Porque eu já li livros também que eu olhei e falei, nossa, não, isso daqui também não deveria ter sido escrito dessa forma. Mas eu tomo um certo cuidado quando eu tô lendo livros clássicos e julgando livros clássicos, né? Opinando sobre livros clássicos por um único e claro motivo. O fato deles serem livros clássicos. Eu tenho muito respeito
desrespeito pelas coisas que transcendem o seu tempo. Então, se no futuro um livro que foi lançado hoje, que eu posso não ter gostado, se tornar um livro clássico, eu dou um pouco de braço a torcer e falo, nossa, que legal que essa pessoa conseguiu escrever dessa forma a ponto de ele resistir ao tempo. Acho que essa é uma coisa muito interessante sobre livros clássicos, que sua principal característica é o fato deles resistirem ao tempo. Eles transcendem a sociedade pela qual eles foram escritos, eles fazem sentido em sociedades posteriores. Isso não quer dizer que é a melhor coisa do mundo, porque isso implica na forma como a sociedade está sendo levada. E eu, como cristã, entendo que quanto mais tempo passa, mais longe da glória de Deus a gente tá, e a glória vai se desvanecendo, sabe? Até que nosso Senhor Jesus, ele volta no seu cavalo branco e vai ser um dia magnífico, glorioso. E isso, assim, diz respeito à sociedade e a diversas coisas, mas a grande realidade é que muitos livros não resistem a isso, sabe? Então, se um livro de 1895 tá agora na minha estante, é porque ele resistiu de alguma forma e ele impactou o mercado literário de alguma forma. E isso impactou a mim, que gosto de ficção científica hoje, sabe? Se hoje eu gosto de conceitos de, meu Deus, ele voltou no tempo, de volta pro futuro, isso é incrível! Foi porque alguém algum dia escreveu um gênero muito estranho de um cara que avança no tempo e conhece pessoas que são verdes, sabe? Isso pode ter sido esquisito na época, mas isso gera uma coisa que eu gosto atualmente. Então eu paro pra pensar muito, muito mesmo sobre isso. Como é o exemplo, por exemplo, é bom, né? Como é o exemplo de 1984, que inspira Jogos Vorazes, que eu particularmente gosto bastante. Eu já vi pessoas falando mal, tipo, Jogos Vorazes é um 1984 ruim, mas eu particularmente não acho, viu, gente? Eu não sei se eu ainda sou muito jovem, e aí eu não acho esses livros que fizeram, tipo, parte das crianças, das adolescentes dos anos 2000 chatos, mas eu particularmente gosto desse tipo de coisa. E gêneros distópicos pra mim também são coisas muito, muito legais. Então, lendo esse livro, acho que foi a primeira vez que eu realmente tive o choque da coisa de eu não gosto de viagem no tempo. Eu gosto de como Perelandra escreveu Viagem no Tempo. Eu gosto de como C.S. Lewis escreveu Viagem no Tempo. Então, na hora que eu for avaliar esse livro, pensar sobre esse livro, eu vou pensar que diversas coisas, sabe? Tipo, como é curioso, já parou pra pensar que às vezes você gosta de uma coisa, não porque você gosta daquela coisa, mas porque você gosta como aquela pessoa faz essa coisa. Exemplo, eu sei que ficou meio conceitual a coisa. Talvez você não goste de milkshake de chocolate. Talvez você goste de milkshake de chocolate daquela sorveteria em específico que é perto da sua casa, entendeu? É um tipo de preparo específico de uma coisa específica. A gente não é tão abrangente nos nossos gostos. Eu não gosto de livros de distopia. Eu gosto de livros de distopia cristãos que especificamente falam sobre como o mundo ainda continua precisando de redenção, entendeu? Eu não gosto de viagens interplanetárias. Eu gosto de como C.S. Lewis escreveu um filólogo que vai para outro planeta, conhece novas criaturas e percebe como o homem, a todo momento, leva a maldade em si, porque um dia ele estava no jardim e escolheu pecar, e isso causou uma ferida nele que vai ser curada apenas quando Cristo voltar e nos transformar, sabe? Nos der um novo corpo e nos levar com ele, sabe? E percebe como a coisa é muito mais específica? Eloy, tá falando que você nunca mais vale nada porque você quer uma narrativa exatamente assim? Então você vai ficar relendo eternamente o Trilogia Cósmica? Sim e não. Eu descobri esse tipo de coisa, então às vezes alguns livros de ficção científica não vão me apetecer muito. E tá tudo bem. E sim, eu vou ficar relendo Trilogia Cósmica porque pra mim é muito legal ficar relendo livros que eu gosto. Inclusive, eu já li Trilogia Cósmica 4 vezes, se eu não me engano. 3 eu tenho certeza. Mas... E ano que vem eu vou relê-la novamente, porque pra mim a história nunca perde a graça. E tem hora que eu sempre pego alguma coisa que eu não vi. E quando chega nas partes que eu marquei, eu fico muito impactada pra ler a parte de novo. Tipo, eu começo a ficar animada pra ler uma coisa que eu já marquei, sabe? Então, pra mim, a releitura, a graça da releitura tá nisso. Descobrir as entrelinhas do porquê eu gostei tanto de uma coisa que eu gostei. E o porquê que eu não gosto das coisas que eu não gosto. Por que eu gosto tanto de Perelandra? Por que eu não gosto de... Não é que eu não gosto, é que tá. Por que eu não me apeteceu tanto a Máquina do Tempo, sabe? Isso faz com que eu entenda melhor quais são os meus gostos e quais são as coisas que estão enraizadas em mim. E eu até penso um pouco sobre um conceito que eu vi quando eu tava na pós e na faculdade, que é sobre cosmovisão. Quanto daquilo que eu acredito molda tudo à minha volta, tipo, molda as pequenas coisas à minha volta. O que é o conceito da cosmovisão, né? É o nosso... É porque pronto e acabou. Exemplo. Deus criou o mundo? Sim.
Sim. Por quê? Porque sim, sabe? Existe alguma coisa dentro de nós que nos dá uma crença que ela não é racional. Ela é porque aí pronto, acabou. Ela provém de uma fé. E a cosmovisão, ele não é um conceito cristão, na verdade. Ele não surge primeiramente dentro do conceito cristão. Tudo que a gente vai ver de movimentos e de tudo. O mundo, ele tem uma cosmovisão. As pessoas têm uma cosmovisão, independente da fé delas. E a cosmovisão, ela implica que existe um mundo original. Por algum motivo, ele foi distorcido e existe alguma forma da gente voltar ao normal dele. Então, por exemplo, existe um mundo original onde as mulheres têm os mesmos papéis que os homens, mas ao longo da construção da sociedade, os homens se acabaram sobressaindo por conta da forma como eles lidaram com tudo e como eles governaram e como o poder foi entregue na mão deles. E a forma da gente fazer o mundo voltar no seu estado original, onde as mulheres têm tanto valor quanto os homens, é protestando em favor disso e falando que nós estamos vendo e falando que isso não é certo. Tá vendo como a cosmovisão se aplica ao movimento feminista? Entende? Tudo é questão de cosmovisão. Existe um mundo original que caiu por alguma coisa e vai ser redimido por alguma coisa. Então, isso traz pra gente a forma como nós vemos o mundo. E no fim, a cosmovisão é o conceito de porque eu acredito nisso. Então, tipo, por que as mulheres, elas têm o mesmo valor que os homens? Porque sim, porque os dois são seres humanos. Tá, os dois são seres humanos, e por que eles têm divergências biológicas? Porque eles precisam ter divergências biológicas. Mas por que eles têm? Porque tem. Então, eles são diferentes? Sim. Mas e os valores? Não são. Mas por que não são? Porque não são. Entendeu? Tipo, no fim, a gente parte do preceito de que nós temos uma fé de porque e pronto, acabou. Deus é eterno? Sim. Por quê? Porque a palavra dele diz que ele é eterno. E por que a palavra dele é digna de confiança, sendo que, sei lá, o seu vizinho fala que ela não é digna de confiança? Porque o Espírito Santo me diz que ela é digna de confiança e eu confio no Espírito Santo. Por que você confia no Espírito Santo? Porque ele tocou meu coração. Por que ele tocou seu coração? Porque sim, sabe? Chega uma hora que você chega no porque aí pronto, acabou. A questão da fé é isso. Eu creio nisso e não preciso tocar, não preciso ver. Eu creio nisso. E eu tenho motivos pra crer. A fé não é irracional. Nunca foi. Pra nada ela é irracional. Nós temos motivos pra acreditar nas coisas na qual nós acreditamos. Mas no fim das contas, tudo é sobre fé. E nós partimos do preceito da fé pra que nós possamos construir argumentos. Tudo isso pra falar que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo, ela implica nas nossas pequenas escolhas. Ela implica em todo esse tipo de coisa, sabe? E aí, eu gostei muito de pensar sobre isso. Esse nem era... Imagina, né? H.G. Wells escrevendo A Máquina do Tempo pensando, será que as pessoas vão pensar sobre cosmovisão quando elas lerem o meu livro? Então, olha como, às vezes, aquilo que a gente produz alcança coisas que a gente nunca imaginou na vida. Eu tava terminando de ler A Máquina do Tempo, e aí eu comecei a pensar sobre esse tipo de coisa. E foi aí que eu percebi como eu não sou imparcial na hora que eu tô falando algo. E isso me trouxe um temor, principalmente com o meu trabalho atualmente, né? Falando sobre livros na internet. Isso me trouxe um temor de cuidado com as histórias das pessoas, de cuidado com as coisas que eu falo e pra não estragar a experiência, sabe? Eu nunca vi ninguém falando mal de trilogia cósmica, mas foi simplesmente uma das melhores experiências literárias que eu tive em toda a minha vida. E às vezes a gente é privado dessas experiências porque a gente confia em pessoas e elas falam de coração, elas não falam na maldade, sabe? E a gente pensa, poxa, eu confio nessa pessoa, ela falou que não gostou, não vou ver, não vou atrás não. Ela pontuou tantas coisas negativas que eu não vou atrás desse tipo de coisa, sabe? E aí, às vezes a gente perde algumas experiências que seriam fantásticas pra gente. Então, até pra você se servir de reflexão, pra você descobrir qual é o seu porque aí pronto, acabou, e pensar sobre isso e ter isso como sua principal fonte, não ter os seus olhos voltados pelo que os olhos das outras pessoas veem. Então, não vou ler esse livro porque a Heloísa disse que esse livro é péssimo e nossa, C.S. Lewis escreve muito melhor do que H.G. Wells. Na minha opinião, eu gosto mais das histórias de Lewis, mas e se H.G. Wells te der uma ideia incrível? E se ele te fizer pensar sobre cosmovisão cristã, que nem era o conceito dele? Ele não era cristão, ele tinha várias posições políticas que eu particularmente não concordo, mas... E se isso te fizer pensar sobre como a sociedade, independente do quanto ela avance, precisa ardentemente do toque de misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs, sabe? E se isso mudar aquilo que você entende e te fizer ter muita vontade de escrever e falar, meu Deus, eu preciso escrever esse tipo de coisa. Ou se isso te mostrar que ficção científica não é pra você. E tudo bem, você vai gostar de outros gêneros, sabe? Talvez você vá ter uma experiência incrível. Talvez isso vá gerar alguma coisa pra você. Talvez não. Sempre gera alguma coisa pra gente, sabe? Tudo gera algum tipo de pensamento. Que se a gente deixar pensar, se a gente sair um pouquinho das redes sociais e sair do que os outros estão falando acerca
acerca daquilo que a gente tá pensando, a gente vai se permitir chegar em lugares que a gente às vezes nunca pensou que a gente chegaria, chegar em conclusões que a gente nunca pensou que chegaria, que podem moldar algo que a gente vai fazer lá na frente, sabe? Às vezes eu fico pensando, a Heloísa de 12 anos lendo A Culpa é das Estrelas nunca, jamais pensou que a Heloísa de 23 meditaria sobre a história e sobre a forma como a Heloísa de 12 lidou com a história e usaria disso pra escrever uma história cristã onde um casal tá se separando e ele é levado por 4 universos com a ordem de fazer cada esposa dele, de cada um dos universos que ele vai, se reapaixonar por ele, sabe? Quanto das histórias que me frustraram na adolescência fazem parte da construção daquilo que eu entendo como romance hoje, principalmente pela ótica bíblica, e impactam na minha escrita, sabe? Então, assim, às vezes você tá precisando dessa história que o pessoal falou mal. E aqui eu quero fazer um adendo muito, muito importante. Não tô falando pra você ler tudo quanto é tipo de coisa que você vê pela frente, porque nós ainda temos padrões de fé e padrões que nós não abrimos mão dentro daquilo que a gente tá lendo de histórias, né? Então, não tô falando pra você ferir os seus princípios de fé. Tô falando pra você tomar cuidado com opiniões, porque no fim, a gente não é imparcial pra nada. Nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, nós temos os nossos gostos pessoais e eles impactam em tudo que a gente faz. É isso que eu acabei pensando lendo A Máquina do Tempo. Foi muito legal conversar com vocês dessa forma sem roteiro e pensar um monte de coisa, falar um monte de coisa. Foi muito divertido e eu espero, do fundo do coração, que isso tenha impactado você de alguma forma, tenha feito você pensar algo que seja proveitoso pra você no seu dia a dia, na sua caminhada de fé, na sua construção como pessoa. Foi um prazer te ter na cozinha de casa e eu te espero pro nosso próximo café da tarde.